E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula de programação para a internet com o framework Django. E hoje a gente vai colocar um pouco mais de segurança no nosso sistema. A gente vai criar duas funções no nosso sistema livraria: a função login e a função logout. Uma função para entrar no sistema, para criar uma sessão no sistema, e outra função para desconectar o usuário do sistema, né? Deletar essa sessão. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um link que vai levar o nosso usuário para um formulário, onde o usuário ele vai colocar o, o usuário dele, né, o username dele, que a gente cadastrou no sistema, e o password, né, a senha que ele colocou para entrar no sistema lá, admin. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é editar o nosso arquivo base.html. A gente vai mexer lá no nosso menu. E o que é que a gente vai criar lá? A gente vai criar um botão, certo? Um link, quer dizer, um link para o usuário, ao clicar nesse link, ele ser levado para esse formulário. Tá? Então, a gente vai abrir aqui o arquivo base.html. Tá? E aqui eu vou dizer, ó, logo depois do formulário para busca, né, que a gente está buscando livros, eu vou colocar essa parte aqui, tá? Eu vou colocar um Lzinho aqui e um link onde eu vou colocar aqui a nossa URL que vai se chamar page login, tá? Então a gente vai lá, vai copiar essa parte aqui, a gente vai procurar aqui o nosso formulário, aqui, ó, certo? Nosso form. Depois dele eu vou dar um enter e vou copiar essa parte do código aqui, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando aqui no nosso href, tá? Eu estou colocando o link para página login. Essa função ela não foi feita na nossa view e também não foi feita no nosso arquivo urls.py. Então, quando eu salvar aqui, quando a gente for para o nosso sistema, que ao atualizar, né, ele vai dar um problema, certo? Ele é para aparecer aqui desse lado aqui. O que é que a gente vai colocar aqui no nosso sistema? A gente vai colocar uma segurança, né? O que é que está acontecendo agora no nosso sistema? Algumas coisas que são relacionadas apenas ao administrador, elas são visíveis para um usuário comum. Tá? Então é isso que a gente vai colocar como segurança também. Então vou atualizar aqui para a gente ver o nosso erro. A gente já sabe como resolver isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar as nossas rotas, né? A nossa rota em específico. Eu vou criar aqui, ó, page login. A gente vai lá no urls.py, vai procurar ele aqui, aqui, e aqui no fim eu vou colocar ele aqui. Eu vou até deixar aqui, pessoal, colocar aqui uma descrição aqui, rotas do do login, tá? Deixar aqui, tá? E aí a gente vai aqui novamente, vai atualizar. Eu já tenho essa rota, ele vai me dar um problema e ele vai dizer, ó, você tem a rota, porém você não tem lá na views, né, essa função. E aí a gente vai aqui abrir o nosso arquivo views.py, vai def, né, def page login, né, page underline login, dois pontos, botar um pass, ok. Já parou o erro aqui. A gente vai aqui na página, ó, tá ok. E aqui foi criado o nosso link, certo? Só que a gente ao clicar, né, ele está dizendo, ó, não está tendo nenhum argumento lá. Eu posso colocar aqui um request, né? Request. Só que aí vai continuar indo o problema. Está dizendo que eu não estou passando nenhum nada dentro dessa função. E o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai utilizar aqui do Bootstrap, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai no Bootstrap e vai pegar um formulário que ele já tem aqui prontinho para a gente, que é um formulário de login, certo? A gente vai fazer algumas alterações nele aqui, é só você copiar aqui, tá? E aqui já está o passo a passo dele aqui para a gente. Então, a gente vai criar
esse formulário, né? E aí a gente vai redirecionar essa função para esse formulário. Tá? Então, essa função ela vai fazer apenas o papel de redirecionar o usuário para esse formulário. Então, a gente já vai colocar aqui esse retorno, tá? Vai colocar lá na função, na nossa view, aqui no pass. Vou colocar aqui o nosso retorno. Tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Quando o usuário vier para essa função, ele vai ser redirecionado para o formulário que a gente vai criar agora. Então, aqui, já na nossa livraria, eu vou criar aqui o login.html, tá? Que é o nome do nosso arquivo ali. E eu já tenho aqui o que é que eu vou colocar nele. O que é que a gente vai colocar nele? Eu vou ter aqui o extend, né? Base.html. Vou ter aqui o nosso formulário. E esse formulário, pessoal, eu vou mandar os dados desse formulário para uma função chamada autenticar usuário, utilizando aqui o método post, tá? Ou seja, as informações elas vão ser criptografadas. Bem, nesse formulário eu tenho aqui o token, né? Eu tenho aqui o nome, né, desse label aqui. Eu tenho um input, que vai ser o lugar onde eu vou colocar as informações. E o nome desse input vai ser username. Eu vou pegar essa informação através desse name aqui. E o nome do outro input vai ser password. E depois eu vou ter um botãozinho aqui chamado login. Tá? Então, esse vai ser o nosso arquivo login.html. Vamos colocar ele lá. Vou salvar. Tá? Aqui você pode botar o placeholder aqui também, tá? Pode ficar bonitinho aí, tá? Para vocês. Eu vou agora verificar se eu tenho algum problema aqui. Nenhum problema no meu servidor. Vou agora aqui para minha página principal, tá? Normal. E aqui, ao clicar, né, veja no canto inferior esquerdo, ele já coloca o link ali. E ao clicar, opa, aí ele me fala outra coisa, né? Outro problema, né? Porque no formulário, né? Nesse formulário aqui, eu tenho a função autenticar o usuário, né? Se eu tirar essa função aqui, ó, se eu tirar aqui para vocês, eu vou já ver o formulário de início, tá? Se eu verificar aqui, ó, tá vendo? Fica bem bonito assim, ó, tá? Por quê? Por causa do framework front-end, né, que a gente está utilizando, tá? Então, eu só tirei aqui a URLs aqui, tá? Então, se eu deixar ela aqui, tá? Eu já estou indicando que ao clicar no botão, as informações desse formulário, o username que ele está colocando, o password que ele está colocando, elas vão para essa função aqui que eu ainda não tenho na minha view. Se eu colocar ele na minha view, tá? Se eu colocar ele aqui, tá? Def autenticar usuário request, né? E colocar um PES aqui, ele não vai ter nenhum problema, tá? Opa, eu não salvei ainda. Deixa eu ver. Não salvei. Ah, agora tá sem problema. Deixa eu ver. Autenticar o usuário. Ah, tá. Já sei. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque eu não tenho uma rota, tá? Então, a segunda coisa que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que criar uma rota, tá? Que vai se chamar autenticar o usuário. Então, aqui, né, eu vou criar a nossa segunda rota, tá? A nossa segunda rota é autenticar o usuário. Então, eu vou lá, estava esquecendo, né? Aqui eu vou criar a nossa segunda rota, tá? Aqui embaixo. Sempre deixando aqui o ponto, a vírgula depois aqui da rota, tá? Vou salvar e quando eu verificar aqui, ele não vai ter problema, né? Eu posso clicar aqui, tá? E aí ele vai, agora, quando eu clico, ele vai dizer, ó, a função autenticar o usuário lá no arquivo views, né? Ele não está tendo nenhum retorno para o usuário, tá? Então, a gente vai agora, né, implementar essa função autenticar o usuário, tá bom?
Então, na função autenticar usuário, eu vou utilizar duas funções que o Django já me dá, tá? Que é a questão de segurança que a gente já comentou, que o Django ele faz esse trabalho para a gente, tá? Ele faz para a gente a função authenticate, né? Essa função, e a função login. Eu fui na documentação, que é o link que está aqui, e resumidamente, o que é que a gente tem na documentação, tá? A função authenticate, ela realiza uma busca no banco model user, né, já é uma classe que a gente utiliza, né, para cadastrar o usuário. A gente fez isso quando a gente cadastrou o nosso superusuário. E ele verifica se os dados do usuário eles são válidos, tá? A função login, ela irá apontar esses dados do usuário para uma seção no navegador, tá? Então ele vai dizer, né, ele vai setar aquele usuário que foi autenticado para a seção do navegador, né? Então, no sistema, né, aquele cara que logou, ele vai ficar setado como usuário válido para o login, tá? Para o sistema de login, tá? Para o sistema de sessão. E aí, o que é que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar essas duas funções, tá? Eu posso importar já as três aqui, tá? Eu vou importar a Authenticate, a Login e a Logout, tá? A Logout a gente vai ver na nossa próxima aula, quando a gente for finalizar o sistema de autenticação e login e logout, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês. O username e o password, eles são pegos aqui para a gente pelo input que está enviando essa informação aqui para a gente, tá? Então, com o input lá do nosso formulário, que a gente colocou como nome desses dois inputs, username e password, eu vou colocar aqui essas informações, vou utilizar uma variável para receber o resultado desse username, e aí eu vou passar o username, né, o parâmetro da função authenticate e o parâmetro password, esses mesmos parâmetros que eu estou recebendo aqui, tá? O password que está vindo do formulário e a senha do usuário que está vindo do formulário. E aí eu vou verificar se esse usuário ele existe ou não, certo? Se ele existir, né, se for verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro dessa condicional if e vai, né, criar uma sessão para esse usuário utilizando a função login, tá? E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou listar esses livros, todos os livros novamente, vou colocar dentro da variável livros aqui, só para a gente listar esses livros para o usuário que a gente já tem no banco de dados. E aí, eu vou passar esse usuário, né? Eu vou enviar ele para a nossa lista de livros e ele vai ver todos os livros que a gente tem. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, que é bem importante para vocês notarem, é que eu estou aproveitando o nosso arquivo listalivros.html. Eu já estou pegando esse arquivo que já existe e estou jogando aqui as informações que eu já tenho, que são os livros que estão cadastrados no sistema. Estou passando aqui por dicionário, né? Caso tudo isso dê errado, ele vai ser redirecionado para a página de login novamente, tá? Então, essa função de login para autenticar o usuário no sistema ela é bem simples, tá? Eu vou pegar ela aqui e vou colocar ela lá no nosso arquivo views, tá? Então, aqui, essa parte aqui, tá? Vou dar um enterzinho aqui. E outra coisa que a gente vai fazer agora é colocar a segurança na página, né? Na nossa página listarlivros.html, tá? E aí o que é que a gente vai fazer na nossa página listarlivros.html? A gente vai verificar se esse usuário ele foi autenticado, né? Se ele passou por todo esse processo aqui de autenticação, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o listarlivros.html, né? Que é a nossa página principal do nosso sistema, e a gente vai colocar um if, certo? Para eu verificar se esse usuário ele está autenticado. Então aqui eu vou colocar esse is, né,
esse user.isAuthenticator, né, verificar se o usuário é autenticado no sistema, ou seja, se ele já passou por todo esse processo aqui que a gente acabou de explicar, a gente acabou de ver. E aí, dado isso, eu posso ter acesso também às informações desse usuário. Por exemplo, aqui que a gente vai fazer agora, eu vou pegar aqui o username do usuário que está autenticado. Tá? Então, eu vou pegar essa partezinha aqui e vou colocar lá no nosso sistema. Tá? Vou vir aqui, vou dar um Enter aqui e vou copiar ele aqui. Tá? Bem simples, pessoal, um if, e aí eu estou verificando se o user, né, aquela variável lá que a gente usou, do Authenticator aqui, ó, esse user aqui, tá, que não precisa eu passar para ele, porque ele já está dentro da seção aqui criada pela função login, tá? Eu posso pegar ela dessa forma aqui direta, né? E aqui eu vou utilizar um atributo da minha classe user, né, que é o username, tá bom? Vou salvar. E aí a gente vai fazer o teste aqui, tá? Então vou vir aqui para home, né? A gente ainda não está logado, vou aqui para login, tá? Vou colocar aqui o meu usuário, vou colocar aqui a minha senha e vou, opa, isAuthenticator não foi definido. O que é que está faltando aqui, pessoal? Deixei esse erro aqui de forma proposital, tá? Eu não coloquei o import aqui, né? Na minha view, né? Qual é a linha que eu tenho que colocar? Não posso esquecer disso, pessoal. Eu tenho que colocar aqui o import do Authenticate, do Login e do Logout, tá? Eu vou colocar ela aqui em cima, tá? Só esqueci disso. Vou salvar, tá? E aí eu vou ter que fazer todo esse processo novamente. Como o meu navegador ele já está aqui viciado, eu vou abrir aqui como anônimo e vou colocar aqui, vou fazer tudo isso aqui de forma anônima aqui, para vocês verem como está dando certo, tá? Então eu vou vir aqui em login, colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, né, eu tenho aqui, ó, a minha mensagem para o meu usuário, né, que eu peguei aqui com o user.username, né, fgsantos.ti, tá? Então, eu vou até colocar aqui para vocês, vou salvar, eu salvei tudo. Vou abrir aqui outro navegador, o Firefox, para testar com vocês, tá? Às vezes já fica aqui na seção, tá? Hoje também já está nessa seção aqui. Deixa eu ver se eu limpo aqui os cookies. É... Vou ver aqui com forma privada aqui no... Eu acho que eu já testei em todos aqui, por isso que está com isso aqui. Tá? Eu vou... Ah, sim, já sei. Como eu não estou colocando aqui, uma coisa que eu estou olhando e eu não estava notando. Outra coisa que eu vou colocar aqui, a seção, é no botão, tá? Então, o usuário comum, né, o usuário que não tem um cadastro, que ele não é administrador, ele não pode visualizar o botão de editar, tá? Eu não estava notando isso, tá? Que é uma das coisas que eu falo aqui para vocês na nossa documentação, tá? Voltando aqui, tá? Eu também vou colocar aqui esse is aqui, ó, no botão, certo? Então, quando eu entrar aqui no Firefox, né, eu vou e vou colocar um end aqui depois dele aqui também, depois do td, tá? Eu vou colocar aqui que esse botão ele não pode ser visível, tá? Então, quando eu entrar aqui, tá, ó, eu salvei lá, deixa eu ver se eu salvei.
quando eu entrar aqui no Firefox, eu não vou poder ver esse botão editar. Por quê? Porque eu não sou um usuário. Estou até colocando a frase aqui, ó, realizar, né? Você precisa realizar, tá faltando Z, né? Realizar o login, tá? Então eu estava olhando para cá e não estava entendendo por quê? Porque eu não, tá vendo? Por quê? Porque ele ainda não realizou o login, tá? Então quando eu for fazer o login, agora aqui, ó, FG Santos TI, a minha senha, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu colocar o login, agora eu sou o usuário administrador e aí ele vai aparecer a frase aqui, ó, Hello my friend, FG Santos aqui, tá? E aí eu vou poder verificar o botão de editar e agora ele pode fazer a edição dos livros, tá? Agora, pessoal, é, toda vez, né, que o usuário ele quiser fazer a edição de algum livro, ele vai ter que se autenticar no sistema. Por quê? Porque o sistema agora está exigindo uma certa segurança para ele entrar no nosso sisteminha, tá bom? Então, essa é a primeira parte, né? A gente vai deixar um pouco mais organizado ainda aí o nosso código e é isso. Até a próxima.